Bom dia, estamos aqui com a doutora Camila, uma parceira do Grupo Central da Central Injetáveis. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, doutora, sobre a sua trajetória aí no processo de emagrecimento e como que isso inspira os pacientes que você atende, né? Então, eu queria que você se apresentasse, falasse aí um pouco sobre a sua conduta clínica e também as suas especializações. Bom dia, Camila. É um grande prazer estar aqui participando desse podcast num congresso tão importante quanto o Congresso da Central. A minha especialização de base é medicina de família e, como médico de família, a gente sempre quer resolver todas as demandas do paciente. E esse foi um dos grandes motivos de eu ter me apaixonado pela nutrologia, por conta que eu via nas questões alimentares grandes dificuldades pessoais, sim, que repercutiam muito na minha saúde, não apenas física, mas também mental. Então, eu me apaixonei pela nutrologia quando eu descobri que eu precisava me amar mais. Sim. E acredito que seja por conta disso que os meus pacientes se sintam inspirados, né? E a gente usa muito essa palavra lá na clínica, né? Hoje o nosso corpo é todo de mulheres, né? E todas de mulheres que já passaram pela obesidade. Uhum. Então, todas nós entendemos todo o peso que vai muito além dos quilos, né? Sim. Que esse processo envolve. E o meu primeiro contato com essa questão dos injetáveis, das terapias nutricionais injetáveis, foi no primeiro congresso da Central. Eu estive no primeiro congresso e foi realmente o meu primeiro contato onde me despertou o interesse em proporcionar essa facilidade para os meus pacientes. Sim. E a gente entende assim que essa transformação, né, do processo de emagrecimento, ela vai muito além do que perder quilos. A gente trabalha de forma integral, então a saúde mental tem que estar em dia, né? A saúde física, a prática de exercício físico. E eu observei que você também é uma praticante, né, assídua ali de esportes. E eu acredito que isso também tem a relação ali com que seu paciente ele se sinta inspirado. E a gente gosta muito de histórias, né? Algo que a gente sempre fala. Essas histórias de transformações, de fato, elas trazem ali proximidade. Então, eu queria que você contasse quais foram as suas estratégias que fizeram, né, o seu processo de emagrecimento ser verídico e quais delas também você utiliza aí com os seus pacientes, desde o tratamento com injetável, uso oral, associação com outras estratégias. Então, eu bato muito na tecla da gente quebrar a romantização da obesidade, né? As pessoas ainda chegam até mim no primeiro atendimento com as questões apenas estéticas. Infelizmente, ainda tem muita gordofobia e das pessoas com elas mesmas, sabe? Existe uma dificuldade na autoaceitação e é por isso que isso tem um impacto tão grande na questão da saúde mental. Falando como paciente, quando a gente está acima do peso, a gente não se enxerga do tamanho que é. Sim. E conforme a gente vai emagrecendo, a gente continua não se enxergando de fato. Então, o transtorno de imagem corporal é algo que eu tenho em praticamente 100% dos meus pacientes. Então, quando eles falam das dificuldades que eles têm em se aceitar, das dificuldades que eles têm em iniciar uma atividade física, em de fato melhorar a qualidade da sua rotina, eu entendo tudo isso. E eu acho que o fato deles saberem que eu já passei pelo mesmo processo, que eu enfrento até hoje as mesmas dificuldades, até porque obesidade não tem cura. Não, obesidade é comorbidade. É um tratamento contínuo. Exatamente. Então, quando a gente primeiro descobre, opa, eu tenho uma doença crônica, isso tem um peso. E não é qualquer doença crônica, porque se você é hipertenso, se você é diabético e fala que você está tomando o seu antihipertensivo, a sua insulina, o seu hipoglicemiante, ninguém te critica. Agora, quando você está acima do peso, mesmo você sendo obeso, que é uma comorbidade que predispõe todas as outras, as pessoas ainda falam assim, nossa, mas você vai usar remédio? Elas te criticam. É um preconceito, exatamente. A obesidade ainda é romantizada nesse sentido de é só o seu corpo, mas espera, como está o seu corpo? Tem muita coisa por trás disso. E por isso que é importante também a gente avaliar o paciente como um todo, né? Avaliar ali as deficiências nutricionais, avaliar ali como que tá a saúde cardiovascular também, que a gente vê um impacto muito grande, né? A inflamação crônica, que é, assim, a primeira abordagem que a gente vê que é necessário fazer na clínica, né?
Eu queria entender ali como que funciona essa sua estratégia com o seu paciente. Primeiro você faz esse processo de desinflamação? O paciente chega na consulta inicial, na grande maioria das vezes, sem nenhum exame prévio. Uhum. Eu não gosto de mandar os exames antes da primeira avaliação, porque eu gosto de entender quais são as reais demandas desse paciente. Sim. Então, é claro que existem exames básicos que a gente vai pedir para todo mundo, mas de acordo com as queixas de cada paciente, a gente vê, não, esse também eu preciso investigar tal coisa. Sim. Esse vai ser beneficiado se eu pedir tal exame. Então, a partir de uma anamnese inicial e da bioimpedância, né, que é a avaliação da composição corporal que eu faço durante todos os meus atendimentos, eu vejo de fato quais são os principais exames e os exames a mais que aquele paciente precisa, e em cima disso a gente trabalha. Com as queixas do paciente, a gente já tem muita noção de quais são as principais necessidades deles, né? Então, Sim. eu já consigo iniciar muitas coisas, principalmente dentro dos injetáveis. Então, desinflamar é sempre o primeiro passo, porque a gente tem que preparar o terneno biológico daquele paciente para qualquer outra coisa que ele vai precisar. Se a pessoa não tiver desinflamada, a gente não vai ter o melhor resultado, né? E sempre batendo na tecla de mudança do estilo de vida, porque eu falo que o remédio, ele é o complexo, mas para o complexo se manter, a gente tem que ter uma base sólida, e essa base é o quê? É o sono de qualidade, é o controle do estresse, é comer comida de verdade, é atividade física. Então, se tudo isso não estiver alinhado, não adianta o paciente querer gastar rios de dinheiro com o que tiver de mais complexo, de medicamento, que ele não vai ter o melhor resultado nunca. E o mais interessante aqui o quê? Quando você aborda o paciente assim de forma integral, muda essa mentalidade dele, né? Você consegue que ele tenha um resultado sustentável. Eu vejo que na rotina médica hoje, uma queixa muito comum é o quê? O paciente que volta para você com reganho de peso, por exemplo, porque não fez um tratamento ali de forma adequada. Você recebe muito esses pacientes na clínica? Sim, e o mais interessante é que esse perfil de paciente que tem reganho de peso, ele já chega sabendo que a culpa foi dele. Ele fala assim, poxa doutora, você falou, você avisou, você pediu para que eu fizesse tal coisa e eu não fiz dessa maneira e tô aqui agora para correr atrás do prejuízo. De uma certa forma, eu até encaro isso como algo positivo, porque ele precisou pagar para ver, mas pelo menos ele entendeu a necessidade daquela mudança, a necessidade dele de fato mudar o hábito dele. E no final das contas, a maioria das pessoas, elas chegam achando que vai ter um comprimido mágico, uma injeção mágica que vai fazer um milagre, entregar um resultado duradouro e permanente. E não é bem assim. Não é rápido, né? E a troca é muito bacana, no sentido de, para todos os meus pacientes, eu mostro as fotos de quando eu estava acima do peso, eu conto quando que a chave virou, porque a minha chave virou no auge da minha depressão. Durante a pandemia, eu trabalhei de forma exaustiva, inclusive o primeiro óbito de Covid na cidade que eu dava plantão, em Marechal Floriano, foi comigo. Nossa! E eu nunca tinha tido um óbito. Então, foi assim... Mexeu muito com o meu psicológico. E foi uma sucessão de fatores que me levaram primeiro ao sobrepeso. Eu fiquei com um pezinho na obesidade. Eu cheguei no IMC de 29,8. Quase. Chegou um momento que eu saía para trabalhar que eu não penteava o cabelo. O meu marido me procurava para namorar, eu não tinha vontade. Chegou no ponto dele perguntar se eu queria terminar o casamento, se eu não estava feliz. Eu precisei de medicação. E o que é mais engraçado, assim, né, é que as pessoas mais próximas de nós são as que têm mais dificuldade de entender o problema. Porque, por exemplo, na cabeça do meu marido, eu era tão incrível, tão maravilhosa para ele, que ele não conseguia aceitar que eu estava com depressão. Ele não conseguia aceitar que eu me achava feia, que eu não me aceitava da forma que eu era. Então, na cabeça dele, tinha que ter algum outro motivo. Mas só quem passa por isso, só quem tem depressão, só quem tem obesidade, quem está acima do peso, que entende o peso que vai muito além do que os quilos que a gente carrega no nosso corpo, né? E chegou num momento que nós tínhamos um evento para ir e nenhuma roupa que eu tinha cabia em mim. E eu fui até uma loja comprar algo para eu vestir e nada 44 deu. E eu me recusei a comprar qualquer coisa que fosse acima daquilo. Naquele dia eu chorei muito e é claro que a gente não foi para lugar nenhum, não tinha vontade nenhuma.
E eu pedi muita orientação a Deus, porque eu acredito que, independente da religião, espiritualidade faz parte de saúde, né? A gente precisa acreditar que há algo acima de nós, algo maior do que nós, que nos dê força para que a gente consiga aguentar as adversidades do dia a dia, né? E de uma forma assim muito aleatória, apareceu para mim um anúncio do Einstein da pós-graduação de nutrologia. E aí eu comecei a ler sobre o assunto. Eu nunca tinha pensado em nutrologia. Olha só. Eu amo medicina de família, tanto é que até hoje, mesmo com a minha principal atuação sendo essa parte de melhora da composição corporal, reposição hormonal, eu atendo famílias inteiras, sabe? Eu atendo a esposa, o marido, os filhos, a sogra, o cunhado. Porque medicina de família, para mim, faz muito mais sentido. Quando a gente entende não apenas o paciente, mas o contexto dele, a gente enxerga de fato o que ele precisa, né? Porque nós somos muito mais do que um segmento corporal que está com um problema que precisa ser corrigido, né? E então, quando eu comecei a ler sobre a nutrologia, o que um nutrólogo faria, como que eu poderia melhorar não apenas a realidade dos pacientes, mas a minha própria realidade, a minha chavinha virou. E aí você começou a fazer ali o seu tratamento, né? Sim. Foi algum colega que te auxiliou nesse período ou foi você mesmo que traçou o seu plano? Foi Deus. Foi Deus, porque como eu te disse, eu recebi um anúncio, e aí quando você começa a clicar em uma coisa, vai aparecendo. Começa a aparecer só patrocínios daquele mesmo assunto. E depois desse anúncio que eu estava vendo sobre o Einstein, apareceu vocês, assim, magicamente apareceu a Central de Injetáveis, e por coincidência teria o primeiro congresso dali 2 semanas. E eu vim no congresso, achei sensacional essa história de medicina integrativa, que eu percebi que eu já praticava sem nem entender direito o que era. Falei assim, cara, é isso. E é muito legal essas histórias de transformação, né? Porque, por exemplo, você possivelmente chega com um paciente que acha que é da noite para o dia esse processo, né? E não é bem assim. Quanto tempo foi esse processo seu? 3 anos, né? Quase 3 anos. Quase 3 anos. Tô desde 2023. E olha só, você tem uma foto do primeiro congresso? Eu acho que não, porque naquela época eu me sentia tão feia que eu não tirava foto. Eu acho não, tenho certeza, não tenho. E todas as fotos que eu tenho da minha época acima do peso, eu estou com alguém. Tanto é que se você for olhar as publicações que eu tenho de antes e depois, é tudo cortado, porque eu não tenho foto sozinha. Eu não me sentia à vontade para tirar foto sozinha. Então, hoje é até engraçado, porque eu me obrigo a me arrumar bem, a me maquiar, a estar sempre bem vestida. Porque eu ainda tenho dificuldades em me aceitar. Eu ainda não me vejo bonita. É um processo, né? As pessoas às vezes falam assim, principalmente meu marido, quando fala assim, nossa, você tá tão bonita, eu fico assim, sério. E eu sei que é assim com os meus pacientes, principalmente do sexo feminino. A gente que passa por um processo como esse, a gente esquece o seu próprio valor. E quando a gente fala de mulheres, estamos falando de um ciclo de servidão em que todo mundo, todo o resto é muito mais importante do que nós mesmas. Então, a gente sempre lá na clínica, ficamos o tempo todo, umas para outras. Nossa, hoje você tá bonita, que linda. E a gente tenta transmitir isso, principalmente para as nossas pacientes do sexo feminino. Porque a gente não se enxerga assim. E a gente, infelizmente, nunca vai se enxergar. Porque quem tem transtorno de imagem não se enxerga como é. Pode estar maravilhosa, pode estar magra, magérrima, que você olha no espelho ali e não vê, né? Que realmente está visível aos olhos das outras pessoas. Mas é muito importante ter esse processo ali de forma integral mesmo para trabalhar o mental, que é a maior dificuldade depois que se perde grande número ali de peso, né? Desse final, doutora, eu queria que você deixasse um recado para os outros profissionais, né, que trabalham aí nesse meio de emagrecimento, que querem ter uma autotransformação e levar isso como um espelho para os pacientes. Eu acho que o que falta ainda entre a classe médica, né? Não em todos, óbvio, até porque se fosse assim não teríamos tantos colegas aqui hoje, né? Mas ainda falta muito empatia. Eu escuto muitas falas dos meus pacientes no sentido de que já passaram por outros profissionais que falavam que emagrecimento é matemática. É você fechar a boca, comer menos e gastar mais fazendo atividade física. E vai muito além do que um número, né? Na verdade, o número da balança não diz quase nada. Então, o que eu queria deixar é que tenhamos mais empatia pelo próximo e entender que obesidade é doença e, como qualquer outra doença, merece tratamento. Tratamento seja ele medicamentoso, cirúrgico ou até mesmo mudanças no estilo de vida.
E o injetável tá aí para isso, né, doutora? Para nos dar um super suporte. Exatamente. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Deu uma honra aí tê-la como nossa parceira. Obrigada.